Olá! Hoje a gente vai fundo nos efeitos de longo prazo do LSD, a dietilamida do ácido lisérgico. Temos aqui uns trechos bem interessantes de uma análise neuropsicofarmacológica. A ideia é entender o que a ciência já descobriu sobre as consequências mais duradouras dessa substância, que é tão potente e, vamos dizer, marcou a cultura, né? E além só daquela experiência imediata. Bom, vamos lá. Para começar, é incrível pensar que tudo começou com uma descoberta acidental, lá em 1943, pelo Albert Hofmann. E a potência disso, doses mínimas, microgramas. Mas como é que isso age para ter efeitos que ficam? Então, o ponto-chave, sabe, é a interação com o receptor de serotonina, o 5-HT2A. E o fascinante aqui é como a molécula do LSD meio que se encaixa e fica presa ali. Presa como? É quase como se fechasse uma tampa por dentro do receptor. Uma ligação bem persistente. Isso ajuda a gente a entender por que os efeitos duram tanto, tipo 6 a 12 horas. Mesmo quando a substância já está diminuindo no sangue. Exatamente, mesmo assim. E essa ligação tão longa, ela pode acabar induzindo mudanças mais duradouras na forma como os neurônios se conectam. O que a gente chama de neuroplasticidade. E isso a gente consegue ver em exames de imagem cerebral, certo? O LSD parece que coloca o cérebro num estado de maior entropia, é isso? Isso, tipo uma desorganização controlada? Ele bagunça um pouco aquelas redes cerebrais mais rígidas, como a rede de modo padrão, que está muito ligada à nossa noção de eu, do ego, e aí aumenta a comunicação geral. Sim, aumenta a comunicação entre áreas do cérebro que normalmente não conversam tanto. Daí podem vir fenômenos como a sinestesia, aquela coisa de ouvir cores ou ver sons. Que interessante. Pois é, essa flexibilização toda que alguns comparam com um cérebro talvez mais parecido com o de uma criança, mais livre. Ele é a base tanto da experiência psicodélica em si, quanto dos possíveis efeitos que ficam depois. Por um lado, pode levar a alterações que a pessoa não quer, como o HPPD. Por outro... Em terapia, talvez. Exato. Em terapia, essa flexibilidade pode ser uma janela para ajudar a pessoa a mudar padrões de pensamento muito rígidos. Falando nesses efeitos que ficam, essa flexibilização também traz riscos, né? O HPPD, o transtorno perceptivo persistente por alucinógenos. Sim, e esse é um ponto importante. E não são só uns flashbacks, né? São distúrbios visuais que continuam, mesmo tipo ver neve visual, rastros de luz, e que causam sofrimento real para a pessoa. Tem o tipo I, que é mais rápido, e o tipo 2, que pode ser crônico, bem complicado. A hipótese que a gente tem hoje é que talvez seja uma falha na inibição lá nos processadores visuais do cérebro. Talvez uma disfunção de neurônios que usam GABA, que são inibitórios. E pode acontecer com um uso só. Pode. É crucial saber isso. O HPPD pode aparecer depois de uma única vez usando o LSD. E o risco parece aumentar se a pessoa usa mais vezes ou se usa outras drogas depois. Nossa. E o outro risco que sempre aparece na conversa é a psicose. O que as pesquisas mostram sobre isso? Olha, a evidência que a gente tem hoje sugere o seguinte. O LSD, por si só, ele não causa esquizofrenia numa pessoa que não tem essa tendência. Ah, então não é causa direta. Não, mas ele pode funcionar como um gatilho. Ele pode sim antecipar ou desencadear o primeiro surto psicótico em alguém que já tinha uma vulnerabilidade genética para isso. Faz sentido. Por isso a triagem nos estudos é tão cuidadosa. Exatamente. Eles excluem qualquer pessoa com histórico pessoal ou familiar de psicose. E tem mais, as bad trips, as experiências ruins, também podem deixar marcas, sabe? Piorar uma ansiedade, uma depressão que já existia. E, infelizmente, há casos que associam o uso a um risco maior de suicídio. Entendi. Então, os riscos psicológicos são bem reais. Mas, por outro lado, e aqui acho que é um ponto que surpreende muita gente, não parece ter muita evidência de dano físico permanente, é isso? Correto? Tipo, o LSD não parece causar neurotoxicidade direta, nem problemas crônicos no coração, fígado, rins, e também não causa dependência física como outras drogas. É isso mesmo. Exatamente. E essa diferença, né? Riscos psicológicos claros, mas poucos danos físicos diretos, isso reforça demais a importância do contexto, o famoso setting. A mentalidade da pessoa e o ambiente. E isso, num ambiente terapêutico, controlado, com seleção de quem participa, preparação, lugar seguro, apoio,
os riscos diminuem muito e podem até aparecer benefícios, como melhora no bem-estar. E no uso recreativo? Aí a história é outra. Sem controle nenhum, os riscos são muito maiores. E tem ainda um perigo adicional. Que é não saber o que se está tomando, né? Justamente. Existem outras substâncias, como os NBOMS, que às vezes são vendidos como LSD, mas são bem mais perigosos. Esses, sim, podem ser tóxicos de verdade, até fatais. O LSD puro não tem essa toxicidade aguda. Uau! Então, resumindo a história toda, o LSD não parece fritar o cérebro fisicamente, como diz o senso comum, mas ele pode sim mexer com a percepção de forma duradoura, como no HPPD, ou, o que é bem sério, acionar problemas mentais que estavam ali escondidos. O contexto de uso define quase tudo. Perfeito, é exatamente isso. E fica a reflexão, né? A gente tem essa dualidade. Um potencial terapêutico que parece promissor quando usado com muito controle e riscos bem documentados no uso sem regras. Como é que a sociedade lida com isso? É uma pergunta complexa. Sim. Como explorar o lado científico com responsabilidade e, ao mesmo tempo, como minimizar os danos reais que acontecem quando o uso é fora desse ambiente seguro e controlado? É um desafio grande.